A graça e a paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Hoje eu quero falar sobre um grande problema que nós temos na sociedade, não só de agora, mas de todas as épocas. É o problema da pornografia, da masturbação. É um problema que tem atingido milhões de homens e mulheres atualmente. O inimigo de nossas almas tem agido fortemente nessa área e o mundo também tem favorecido que esse tipo de vício aconteça e se mantenha. Mas é possível sim vencer o vício da pornografia e da masturbação, pois é o que a palavra de Deus nos ensina em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. Para tanto, eu vou compartilhar com vocês 10 segredos que vão te ajudar a não ser mais viciado na pornografia e na masturbação e assim conseguir ter capacidade e a força necessária para domar a força desse vício quando ele vier a aparecer na sua vida. A primeira dica que eu quero compartilhar com os irmãos é que você deve conhecer como um vício funciona. Todos os vícios ele têm um funcionamento bem parecido em nosso corpo, em nossa mente, e é importante que o viciado conheça isso para saber como lidar com as dificuldades que um vício provoca. E o que significa isso? Por exemplo, quando nós comemos um chocolate ou fazemos algum exercício físico, substâncias são liberadas em nosso corpo que nos dão uma sensação de prazer. Os vícios, em geral, agem nessa área do nosso cérebro. A nossa área sexual nos dá muito prazer e quando nós a estimulamos, esse mecanismo de recompensa provocam sensações boas na gente. Por isso, se masturbar é algo que as pessoas gostam e por ser bom, gostoso, o seu corpo começa a desejar mais e mais desse prazer e você começa a ficar viciado nisso, desejando, se possível, ter toda hora essa sensação de bem-estar, custe o que custar. É nesse momento que ocorrem desequilíbrios que nos prejudicam, pois a força da vontade de ter prazer nos faz usar o do pecado como fonte desse prazer, acessando pornografia, por exemplo. Então essa é a primeira dica, conhecer. Segunda dica é por que você acessa pornografia e se masturba. Sempre existe um gatilho que te leva ao vício. Em pesquisa com dependentes químicos de droga mais pesadas, já foi descoberto que o gatilho para que as pessoas cheguem até essas drogas geralmente é uma droga mais leve, como o álcool, como o cigarro. Na masturbação acontece algo parecido. Os gatilhos também estão ali. Muitas pessoas se masturbam e acessam pornografia freneticamente, pois estão muito ansiosas, passaram por decepções ou por verem diariamente imagens pornográficas. Esses são gatilhos que disparam o vício. Para vencer o vício em pornografia e masturbação é preciso identificar quais são os gatilhos da sua vida. Terceira dica, tome cuidado contra os gatilhos que disparam o seu vício. Identificamos esses gatilhos, é hora de agir racionalmente contra eles. Imaginemos que você sempre se masturba quando, por exemplo, vai tomar banho. A privacidade do seu banheiro, a água quente, a vontade de relaxar depois de um dia duro de trabalho são gatilhos que levam a masturbar e acessar pornografia em sua mente. Para vencer esse gatilho, você precisa interromper esse vício, interromper ou mudar algo nessa sequência de coisas que favorecem o seu vício. Tomar banho, por exemplo, com a porta do banheiro aberta, colocar um louvor no celular ou uma pregação quando você está tomando banho, tomar banho numa água fria. Talvez seja a possibilidade de você quebrar esse ciclo. Outro exemplo é se você sempre cai na masturbação à noite. Depois que todos foram dormir, você ficou acordado para assistir um pouco de TV e relaxar e acaba acessando ali pornografias. Para quebrar esse gatilho, evite ficar sozinho em casa. Peça que alguém coloque uma senha na TV que não permita você assistir programas para maiores de 18 anos. Não permita que os gatilhos do seu vício sejam acionados. Com isso você conseguirá vencê-lo com mais facilidade. Quarta dica, crie pequenas metas de resistência. Não é uma atitude muito inteligente achar que de hoje para amanhã você conseguirá dominar o seu vício para sempre. Para sempre é muito tempo, não é mesmo? Por isso, faça pequenas metas de resistência que você consiga cumprir. Que tal você começar, por exemplo, com uma meta de uma semana sem acessar material pornográfico e se masturbar? À medida que que você vai conseguindo ir mais além, vencer essas pequenas metas, você poderá ir aumentando essas metas, ampliando, e assim você conseguirá novos hábitos que substituirão os hábitos antigos.
A quinta dica é que não baixe a guarda diante de uma vitória, né? Vícios, meus irmãos, são traiçoeiros. Isso significa que se você der mole para ele, ele irá aparecer novamente e te escravizar de novo. Por isso é muito importante que as metas de resistência sempre estejam em sua mente. Jesus disse aos seus discípulos, né? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Mateus 26, 41. A carne é fraca, mas a comunhão com Deus, a vigilância, dão a capacidade de nós resistirmos. Nunca menospreze o seu inimigo. Ele já te venceu uma vez, ele pode fazer isso outra vez. Não baixe a guarda. E como nós fazemos isso? Não baixando a guarda, como instrui Jesus Cristo e como Paulo instrui aos Efésios, capítulo 4 e no capítulo 5 de Efésios, com louvores espirituais, com hinos e canções espirituais, fortalecendo na palavra, na oração, no jejum. Tudo isso vai te fortalecer para que você possa vencer o seu vício da pornografia. A dica número 6: esteja preparado para uma possível queda. Eu já assisti várias palestras a respeito de dependentes químicos e todos os profissionais são unânimes. A maioria dos viciados acaba caindo em algum momento do tratamento. Isso também pode acontecer com aquele que está lutando contra o vício da pornografia e da masturbação. Se acontecer uma queda, faça o que deve ser feito. Vista-se de humildade, compareça diante de Deus, peça perdão pelo seu pecado, depois levante a cabeça e refaça seus planos e lute decidido que novas quedas não aconteçam mais. Quando Jesus perdoava alguém, ele costumava dizer para essa pessoa: vá e não peques mais. É isso que Deus quer de nós. Ele quer nos restaurar e nos fazer crescer. A dica número 7 é: aprenda com as quedas. Caso você perder alguma batalha para o vício em pornografia e masturbação, em meio à guerra que está travando, não permita que essa queda seja simplesmente uma queda. Aprenda com ela, como um guerreiro que analisa o inimigo. Analise como você poderá não permitir que novas quedas aconteçam novamente. Trace novas metas, novos rumos, novas estratégias. Não fique chorando pelos cantos, pois isso não vai te ajudar em nada na sua batalha. Tente usar a queda para fechar mais a brecha que existia na sua vida e aprenda como não deixar que esse inimigo use essa mesma brecha para te fazer, então, cair novamente. A oitava dica é: coloque a sua comunhão com Deus em dia. Um dia um sábio disse que dentro de cada um de nós existe um lobo bom e um lobo mau. Um dos discípulos lhe perguntou qual desses era o mais forte. O sábio respondeu que era aquele que era bem mais alimentado. Alimente-se com a vitamina pura, meus irmãos, da vinda de Deus. É assim que você vai ficar fortalecido para lutar e vencer essa batalha. Comunhão com Deus te ajudará muito a vencer o vício da pornografia e da masturbação, pois trará Deus para a briga. Deus vai te ajudar, então você será mais forte do que qualquer inimigo. Ore, leia a Bíblia, jejue, sirva ao próximo, pratique a palavra de Deus, mantenha a sua vida espiritual nutrida. A dica número 9: cuidado com os seus olhos. Hoje não precisamos de muito esforço para estar diante de pornografia. Às vezes, até saindo nas ruas, acabamos nos deparando com ela. Homens e mulheres, muitas vezes, usam vestimentas tão curtas que são bem semelhantes às que se vêem em peças pornográficas. Por isso, cuidado com os olhos, seja prudente. Paulo nos orienta algo muito interessante em 1 Coríntios 6,18. Fugir da impureza. Normalmente, fugir parece algo de covarde, mas não quando nós enfrentamos tentações. Nesse caso, fugir significa preservar. Se um leão viesse até a sua direção e você tivesse que fugir, você faria. E eu tenho certeza que ninguém te chamaria de covarde por fugir de um leão. A mesma coisa é contra o vício em pornografia e masturbação. É um leão que quer te devorar. Então treine os seus olhos para fugir de tudo aquilo que te leva de volta para o vício. Fuja quando você perceber que está sendo tentado e quando a vontade do vício aparecer. A dica número 10 e a última fica para nós: se não estiver conseguindo, procure ajuda. O que é melhor? Ficar destruído por causa de um vício ou admitir que não está conseguindo e pedir ajuda para vencer? Aquele que é sábio certamente vai escolher a segunda opção, pois é a saída para a vitória. Se você já tentou de tudo, mas sem sucesso, é hora de buscar alguém que possa te ajudar, te dar a mão, te fortalecer, te cobrar para que você vença esse vício. Procure entre seus amigos, seus irmãos da igreja, procure alguém que você possa confiar e que você possa compartilhar dessa sua luta
dessa sua batalha, um pastor da sua igreja, porque Deus quer te ver de cabeça erguida e vitorioso. Muitas vezes isso só vai acontecer se você procurar ajuda. Em Tiago, capítulo 5, versículo 16 diz: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, para seres curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Então são essas dicas para vencer aí a pornografia e a masturbação. Eu sou o pastor Jackson e que Deus abençoe o seu dia. Fiquem com Deus.